Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à sétima aula do Instituto Bíblico Digital. Hoje nós vamos continuar falando sobre salvação, né? Essas aulas, né, um pouco as anteriores e também as próximas aulas, estaremos falando do assunto salvação, né? Mas tentando aí compreender os diversos aspectos que permeiam a nossa salvação, porque como muitos costumam dizer, e é verdade, nossa salvação tem conteúdo, não é? A fé cristã é uma fé que tem conteúdo e a nossa salvação não é diferente, a parte da nossa fé que tange a nossa salvação não é diferente, né? Alguns assuntos precisam de um pouco mais de atenção para serem compreendidos de maneira um pouco mais detalhada, e nós estamos tentando então te ajudar, né, a compreender cada um desses assuntos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a fé, não é? Então o nome da nossa aula hoje, né, você está vendo aí, é Mediante a Fé, e vamos conversar sobre isso hoje, né? Vamos já partir para o conteúdo. Então aqui nas aulas anteriores, né, o que nós vimos, e na verdade eu lembrei de um recado muito importante que eu preciso te dar, né? Você pode clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo aqui no YouTube, na aula, você clica aí nesse link e você vai ser direcionado para a nossa semana do Desafio Missionário. É um evento gratuito que o Instituto Bíblico Digital está criando, e esse evento visa conscientizar a igreja a respeito de missões. Nós vamos aí dialogar, teremos várias lives durante a semana, teremos desafios missionários práticos, estaremos trabalhando esse tema da obra missionária, que é justamente o motivo pelo qual a igreja está aqui na Terra, né? Por que nós somos salvos, mas continuamos aqui na Terra? Porque o Senhor já não nos leva logo para o céu, não é mesmo? Então é justamente porque nós temos uma missão. A igreja do Senhor tem um mandato, e esse mandato é o mandato missionário, é o propósito que ainda nos faz permanecer na Terra, não é? É porque nem todos ouviram ainda o Evangelho. Então eu te convido para essa semana, será daqui a 2 semanas, né? Será a partir do dia 10, e você vai ter aí muitas informações sobre missões, você vai conhecer qual é a base bíblica, né? Vai ter um curso rápido também nessa semana de base bíblica de missões, onde você vai descobrir quais são de fato as bases bíblicas que nos informam e que explanam essa verdade de que a obra missionária é a única preocupação pertinente da igreja aqui na Terra. Tudo bem? Então, agora vamos para a aula, não é? Nas aulas anteriores, nós falamos, dentro de doutrina da salvação, nós falamos o que é a doutrina da salvação, né? O que é a soteriologia. Também falamos por que precisamos de salvação, né? Onde nós retratamos nessa aula aqui bastante sobre a queda humana, conversamos bastante sobre isso, a profundidade da queda humana também. E na aula anterior nós falamos sobre regeneração, não é? O novo nascimento, essa nova natureza que é formada em nós, não é? A partir da obra do Espírito Santo que ele realiza. E hoje vamos continuar falando de salvação, agora no âmbito da fé, não é? A fé é um desses subtemas que está aí relacionado à salvação em Cristo Jesus, e nesta aula nós vamos tratar dos seguintes temas a respeito da fé para a nossa salvação. Então, a fé no milagre da salvação, não é? Então, no milagre da salvação,
Onde é que está a nossa fé? Como ela atua? De onde vem essa fé? Não é? Vamos também descobrir o que a Bíblia diz sobre fé, porque nem sempre quando a Bíblia fala, quando nós lemos a palavra fé, ela aparece cerca de 250 vezes nas Escrituras, nem sempre quando nós lemos a palavra fé, a Bíblia está falando dessa fé que nós temos quando nós cremos no Evangelho e somos salvos. Tá? Às vezes, quando a Bíblia fala de fé, ela está falando de coisas diferentes. Vamos descobrir algumas dessas coisas às quais a Bíblia se refere quando diz para nós fé. Também vamos falar sobre a fé para a salvação, né, que é o foco dessa aula. Então, dentre esses assuntos aos quais a fé se refere quando a Bíblia nos mostra a palavra fé, vamos nos concentrar nessa aula no que tange à salvação. Tá? Também vamos falar sobre o autor da fé, quem é o autor da fé, o caminho da fé. Né? Se a fé tem um autor, essa fé vem de algum lugar, não é? Ela sai de algum lugar e ela percorre um caminho. Então vamos falar o fim desse caminho, né? O consumador da fé. Quando é que a fé cumpre o seu propósito? Onde é que a fé termina? Tudo bem? Então vamos começar já. Vamos começar falando sobre a fé no milagre da salvação. Claro que no decorrer das aulas você vai ver que a gente precisa repetir algumas coisas que nós já dissemos nas aulas anteriores, não é? Para que contextualizemos o assunto da aula de hoje. Mas é muito importante que você preste muita atenção em cada um desses pontos, porque isso vai dando uma ideia ampla da salvação como um todo, tá? Da salvação de um modo geral. Então, a fé no milagre da salvação. Como é que no milagre da salvação a fé ocorre em nós? Bom, então primeiramente nós sabemos que a salvação ela ocorre, né, esse evento que ocorre ao novo nascimento, e isso está em João capítulo 3, versículo 3, eu vou ler agora. João 3, 3. E é esse diálogo de Jesus com Nicodemos, nós trabalhamos bastante isso na aula anterior. Então, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, esse novo nascimento, né, essa regeneração, essa nova natureza gerada em nós, é o início da nossa salvação, não é? E essa salvação, ela atinge quem? Né? É para quem a salvação? É para todo aquele que crê. Não é? Um pouquinho mais para frente, no mesmo capítulo de João, nós lemos, que é talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, e é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação, né, a vida eterna, é para todo aquele que crê. Tudo bem? Então, todo aquele que crê, né, é a crença, né, o crer vem pela fé. Né? Ter fé em Cristo é crer em Cristo. Nós vamos descobrir na prática o que isso significa mais profundamente daqui a pouco nessa aula, mas então de onde vem essa fé? Esse crer no Cristo, de onde vem isso? Né? Então a fé vem pelo ouvir. Vamos ler Romanos 10, 17. São versículos, muitos deles que nós já lemos nas aulas anteriores, mas nunca é demais repetir, não é? Quando se trata de textos bíblicos. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. E é assim que, quando nós ouvimos a palavra de Cristo, a fé é gerada em nós, nós cremos
e ocorre o novo nascimento. Tudo bem? Então, nesse processo da salvação, claro que aqui não está a completude desse processo da salvação, né? Esses itens aqui, isso é um pequeno resumo, um pequeno recorte do que acontece no momento em que o ser humano é salvo, mas nesse processo, nesse milagre da salvação, a fé está onde? Ela está aqui, ela está no meio de tudo isso, não é? A fé é essa convicção que é gerada em nós, e é por meio da fé que nós cremos e somos salvos. Né? No milagre da salvação é aqui que a fé se encontra. Então, vamos descobrir agora um pouco mais de detalhes a respeito da fé. Tudo bem? Antes, porém, né, vamos colocar aqui alguns pingos nos is, porque nem sempre, como eu já disse, quando a Bíblia fala a palavra fé, ela está falando desta fé que o ser humano passa a ter, que é gerada no ser humano a partir da palavra de Deus, e aí ele crê e é salvo. Não, às vezes a fé está falando sobre outras coisas. Então, vamos ver aqui alguns dos assuntos sobre os quais a Bíblia está falando quando nos retrata a fé. Tudo bem? Quando nós lemos a palavrinha de 2 letras, fé. Do que é que a Bíblia está falando? Primeiramente, como nós vamos nos aprofundar nesse tema na aula, a fé é para a salvação, o assunto de salvação. Então, Efésios 2:8. Efésios 2:8. Está aqui, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, salvação. Aqui a fé está trazendo esse assunto. O próximo assunto é quando, vamos ler aqui em Atos capítulo 6, versículo 7, primeiro. Atos, capítulo 6, no versículo 7. Então, crescia a palavra de Deus e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, perceba uma coisa, aqui a fé está tratando da confissão dos santos. A fé está sendo trazida aqui como esse conjunto de verdades que regem a fé cristã. Bem? Então, quando as pessoas vão se reunindo, né, as pessoas que creram no Cristo e vai formando ali uma comunidade, essa comunidade ela tem uma fé, né, uma fé específica, a fé cristã, a fé no Cristo. E aí, esse conjunto de verdades que regem essa comunidade, a Bíblia vai começar a chamar, vai começar a se referir a isso também quando, muitas vezes em Atos, inclusive, quando os discípulos estão dizendo muitos foram acrescentados à fé. Então aqui os sacerdotes, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, né? Trata da nossa confissão, a confissão dos santos. Tudo bem? Vamos ler outro texto que vai também nos dar uma ideia disso. Atos, capítulo 8, versículo 13. Atos 8, 13, veja bem. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Então, o Simão abraçou a fé. Né? É nesse mesmo sentido que nós falamos hoje em dia, por exemplo, quando nós dissemos que existe, né, a fé, a fé de outras religiões, né? Muitas pessoas têm outras fés, não é? Então, existe a fé do povo muçulmano, eles têm um conjunto ali de afirmações a partir do Alcorão, e essa é a fé dos muçulmanos. Bem? Então, existem ali, cada uma dessas confissões, não é? Exerce a sua fé.
Então é nesse sentido, e nós falamos aqui da fé cristã. Tá? Mais do que estamos falando da religião cristã, não, é mais do que isso, porque a religião é um conjunto de tarefas que é o homem tentando chegar até Deus. Não é disso que nós estamos falando da fé cristã, esse conjunto de verdades, a verdade do Evangelho como nos é apresentada nas Escrituras. Então essa é a nossa fé, essa é a comunidade da fé. Deu para entender? Outro assunto ao qual a Bíblia se refere quando nos fala de fé, trata aí das realizações de sinais, tudo bem? Em Mateus 19, 20, né? Vamos ver. Na verdade é Mateus 17, 20, tudo bem? Esse 19 aqui desconsidera, é Mateus 17, 20. Olha o que Jesus diz: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Tudo bem? Então aqui é a fé para a realização de sinais, né? Sinais esses sinais são que exigem assim um poder de Deus mesmo atuando ali na natureza ou na vida das pessoas, tá? E a fé também, nesse mesmo sentido, a fé nos momentos pontuais onde o milagre é necessário, não é? Em Atos 3,16, por exemplo, vamos ler aqui. Atos 3,16. Então, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, perceba que trata-se deste assunto relacionado à realização de sinais, relacionado à realização de milagres, tudo bem? A fé, então, é trazida nesse sentido também. O outro assunto que aparece nas Escrituras está em Efésios 6,16. Vamos ler aqui, Efésios 6,16. E está tratando da armadura de Deus. Bem, veja bem, então, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então aqui está falando sobre a armadura de Deus e que a fé é parte da armadura de Deus. Bem, e nos versículos que cercam esse versículo aqui de 16 que nós lemos, está falando do restante da armadura de Deus. Depois, por favor, dê uma lida, porque isso é muito importante. Agora, então perceba que fé aparece nas Escrituras trazendo muitos assuntos diferentes, não é? E nós vamos nos concentrar no que tange a este assunto da salvação. Bem, como a fé opera para a nossa salvação. Bem, vamos então partir já para esse ponto. Primeiramente, vamos abrir em Hebreus 12, 2, né? Veja bem, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, isso já é uma informação muito importante. A fé tem um autor. Alguém foi realmente o autor, o desenhista, o compositor deste milagre que é a fé, deste dom da fé. Alguém projetou isso. Bem, alguém criou essa fé. E esse alguém é Jesus. Bem, então Jesus é quem... claro que a fé vem de Jesus e nós já sabemos disso, né, a partir das aulas anteriores, mas isso é algo que nós precisamos nos dar conta. É algo... Quando a Bíblia fala que ele é o autor não é alguém passivo,
né, que simplesmente teve uma ideia e fez um milagre e acabou. Não, o autor é aquele que se dedica a uma criação. O autor é aquele que trabalha, não é? Seja um autor de um texto, seja um autor de uma peça artística, seja um autor de um quadro, de uma música, não é? Um autor remete a um artesão, não é? A um artista, remete a uma mente engajada por trás. Então Deus foi o autor. Bem? Ele agiu na direção de criar a fé que nos salva. Bem? E isso é muito importante. Tudo bem? Por que é muito importante? Porque isso nos mostra que surgiu de Cristo. Surgiu de Deus o interesse em nós. Foi Ele que nos amou primeiro. Então a fé não é algo que eu sou uma pessoa muito boazinha, então assim, eu sou muito bonzinho mesmo, então eu tenho muita fé, porque olha, não brinca comigo não, que eu sou muito bom. Não, a fé não nasce de dentro de mim, a partir da minha força, da minha inteligência, de qualquer capacidade que eu tenha. Não, ela é uma criação de Deus. E esse interesse veio de Cristo para nós. Bem, foi Cristo em quem morreu por nós, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nós não pedimos para Jesus morrer por nós, nós nem sequer queríamos, nós não imaginávamos, o ser humano não estava preocupado com o seu relacionamento com Deus. Não, o ser humano já havia, a partir do momento da queda, o ser humano declarou independência de Deus. O interesse de gerar fé no ser humano nasce de quem? Nasce em quem? Nasce em Cristo. Bem? Então, por isso não há mérito em nós por termos fé. O mérito não é nosso. Tudo bem? Não há nenhum mérito no ser humano por ter fé em Cristo Jesus. Fé que Cristo Jesus é o Messias, que é aquele que havia de vir ao mundo, que é o Salvador da humanidade. Eu não tenho nenhum mérito por causa dessa fé, porque o autor dessa fé é Jesus. Bem? Então eu não tenho nenhum mérito por aquilo que eu não fiz, por aquilo que, veja bem, o ser humano não participou dessa autoria, não é? Jesus não é o coautor da fé. Jesus é o autor da fé. Nós não participamos nesse desenhar, nessa criação maravilhosa que Jesus fez, que foi a nossa fé. Né? Justamente esse dom que Deus nos entrega. Né? O Espírito Santo gera em nós a partir da palavra do Cristo. Então o mérito não é nosso. É um milagre que acontece em nós, pelo poder de Cristo. Veja bem aqui. A fé começou no Cristo. O texto diz que Jesus é o autor. E também é o consumador da fé. Então a fé é um dom de Deus, mas que ela percorre um caminho. Né? A fé, ela parte de um autor, que é Cristo, não é? Ela invade nosso coração, mas ela se consuma em Cristo. A consumação, não é? O terminar da fé, o atingimento final dos propósitos da fé são atingidos no Cristo. Bem? Então começa nele e termina nele. E a fé, então, uma vez que nos é dada por Deus, ela deve operar em nós aquilo para o que foi criada. Então a fé, Jesus é o autor da fé, ele nos dá a fé de presente, é um dom, né? Dom é presente.
e a fé opera em nós aquilo para o que foi criada. Não é? Ela atinge o propósito idealizado por Deus na criação, na autoria da fé. E esse propósito glorifica a Deus. Então há um caminho, não é? E aí, a partir de agora, vamos ver o caminho percorrido pela fé. Então, primeiramente, a fé vem de Deus, ela vem pelo ouvir. Nós sabemos que Deus é o autor da fé, então a fé vem de Deus. Bem? Como é que a fé vem até nós? Perceba que quando a fé vem até nós, ela tem que cruzar um caminho extraordinário. Porque a fé vem de Deus. E Deus é infinito. Deus é eterno. Então, para a fé chegar em nós, primeiro, precisou haver um movimento de esvaziamento de Deus. Bem, então a fé vem pelo ouvir. O caminho que a fé percorre até nós é a pregação da palavra de Cristo. Não é? Então, quando Deus envia-nos a fé, ele está, na verdade, ele envia, vamos falar até de forma mais prática aqui, quando Deus envia um missionário para uma comunidade que nunca ouviu o evangelho, ele está enviando então esse missionário prega a palavra de Deus, não é? Então, esse poder do evangelho, quando esse missionário prega a palavra de Deus, ele prega o evangelho, e nesse evangelho há poder de Deus, esse é o caminho que a fé percorre até o ser humano. Ela nasceu em Deus, mas ela percorre esse caminho até nós, o caminho do evangelho, o caminho da pregação da palavra de Deus. Então perceba uma coisa, que quando você prega o evangelho para alguém, ou quando você envia um missionário para algum lugar do mundo, ou quando você vai para algum lugar do mundo como missionário, como apóstolo, não é? Missionário e apóstolo são a mesma palavra, não é? Essa pessoa que está pregando o evangelho, ela está se fazendo parte do caminho de Deus. Porque é por meio dela que o evangelho será pregado. E aí o evangelho pregado, a fé pode aparecer no coração do ser humano. A fé pode ser então gerada. E isso é uma coisa também que nós já dissemos a semana passada, mas talvez até agora dê para entender um pouco melhor, que por isso que as minhas argumentações e a minha intelectualidade, o meu jeito de falar, qualquer artifício que eu invente para gerar fé no ser humano não vai gerar. Por quê? Porque a fé tem um caminho específico. Ela não vai. A fé partindo de Deus, ela não passa pelo meu discurso para chegar no coração do homem. A fé que nasceu no coração de Deus, né? A fé cujo Deus é o autor, ela passa pelo poder do evangelho, ela passa pela palavra do Cristo. Então não adianta. Você quer que o ser humano seja salvo? Você quer que a pessoa com quem você esteja falando seja salva? Não adianta argumentar, não adianta brigar, não adianta tentar provar que religião A é melhor que religião B, porque não se trata de religião. O que adianta? Adianta pregar o evangelho, as boas novas da salvação, e esse é o caminho que a fé percorre até o ser humano. Bem? Então a fé vinda de Deus é doada ao ser humano que ouve o evangelho, não é? Ouve o evangelho. Então a fé é a convicção que nos permite saber quem é o Cristo, saber da eficácia da obra do Cristo.
não é? Então, alguém vem, prega o evangelho para nós, mas pura e simplesmente não adianta a gente simplesmente ouvir isso como o evangelho como palavras vazias e você está me dizendo que Jesus morreu por mim e ele, por meio de Jesus eu posso ser justificado, Jesus é o mediador entre Deus e os homens, e se eu crer em Cristo eu serei salvo, etc. Mas, e por que eu devo acreditar nisso? Prova isso para mim. Aí a pessoa vai tentar argumentar. Né? O pregador vai tentar, muitas vezes, né, isso é um erro, vai tentar argumentar. Por que essas afirmações são verdadeiras? Não adianta argumentar. Porque essa é uma convicção. Não veja bem, não se trata de uma conclusão, se trata de uma convicção. A fé é uma convicção. Qual a diferença entre convicção e conclusão? Conclusão, eu analiso a afirmação A, que combinada com a afirmação B, vai me gerar uma conclusão. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo de conclusão. Né? Vamos pegar um cachorrinho que se chama Bob. Né? Então, todo cachorro, aí a afirmação A, todo cachorro é um animal. Aí a afirmação 2, Bob é um cachorro. São duas afirmações. Qual é a conclusão que eu chego a partir dessas informações? Né? A partir essas duas afirmações. A afirmação A, todo cachorro é um animal. A afirmação B, Bob é um cachorro. A conclusão, Bob é um animal. Veja bem, isso é um silogismo, não é? Isso é um silogismo. Eu concluí a partir da proposição A e da proposição B essa proposição C, essa conclusão. Mas a fé não é uma conclusão. Apesar do fato de que a fé pode ser ensinada a partir de afirmações, não é? E essas afirmações geram conclusões, porque a fé tem conteúdo e a fé que gera a fé que opera a nossa salvação, ela é uma fé racional. Mas ela não é uma conclusão humana, ela é uma convicção gerada no nosso interior. Ela vem de Deus, ela vem pronta. Então, no Romanos 1,17, está escrito assim, vamos ler. Romanos 1,17. Então vamos acompanhando, não é? Antes de ler esse versículo, vamos acompanhando. A fé, ela nasce no coração de Deus. Deus é o autor da fé. Ela percorre o caminho da pregação, atinge o coração humano que ouve a palavra de Cristo, ouve o Evangelho. E esse ser humano passa a ter essa convicção, a convicção de que aquilo é verdade, a convicção de que Jesus realmente morreu pelos nossos pecados, a convicção de que Jesus é o mediador entre Deus e os homens e que a obra do Cristo é tão perfeita que é suficiente para restaurar o nosso relacionamento com Deus. E agora, lendo esse texto, vamos continuar vendo esse caminho da fé na nossa salvação. Então, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, perceba que a fé, ela continua, você vai indo de fé em fé. Então, a operosidade da fé é contínua.
Então, além desse novo nascimento que acontece quando eu creio, a fé continua operando na minha salvação. E como é essa operação da fé na salvação? Então, em 1 Pedro 1,5 nós vamos ver isso. 1 Pedro 1,5 está escrito. Vamos ler o anterior também, né? Vamos ler o 3, o 4 e o 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, veja bem, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante o quê? Mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, a nossa salvação, é claro que começa quando nós cremos no Cristo. Cremos no Cristo, fomos salvos. A pessoa pregou para nós, a fé foi gerada em nós pela palavra de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, e aí nós cremos. Fomos salvos, estamos salvos em Cristo. Mas essa salvação se manifestará na sua completude nos últimos tempos, quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando depois do juízo final nós entrarmos na eternidade com Cristo, onde estaremos para sempre com o Senhor, a salvação estará completa. Então, essa manifestação da salvação na sua completude, na sua plenitude, a fé é atuante em nós, ela continua operando em nós. Ela continua operando esse poder de Deus que nos guarda para o dia de Cristo. Então, nós não temos uma salvação que assim, o adversário vem e nos tira da mão de Deus, o adversário nos tira do ambiente onde nós estamos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, e ele nos leva, e aí Jesus vai, tenta buscar a gente, busca de novo, e aí o adversário vem e nos arrebata de novo. Não. Jesus Cristo já disse que ninguém nos arrebatará das suas mãos. Nós estamos guardados pelo poder de Deus. E estamos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, conforme o texto que nós lemos. Então, está escrito aqui, uma vez que pela fé cremos e somos salvos, é por meio da fé atuante em nós, que somos guardados pelo poder de Deus até o dia de Cristo. Então perceba como a fé vai atuando em nós. Tudo bem? Essa fé que é dom de Deus. E, então, Hebreus 11:1, a fé, portanto, é essa convicção de fatos que não se veem. Não é? Vamos ler aqui Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não é? Então, alguém de nós viu Jesus sendo crucificado? Alguém de nós viu Jesus carregando a cruz? Alguém de nós que cremos no Cristo viu Jesus se sacrificando por nós? Nós não vemos. Mas nós temos convicção de que Cristo fez isso por nós. Então, perceba uma coisa, isso não foi nos provado por meio de A mais B, por meio de evidências históricas, evidências científicas, evidências filosóficas. Isso foi uma convicção gerada em nós pela palavra, pura e simplesmente. E aí, algum cientista ou algum filósofo pode dizer assim, mas isso é loucura, onde está a prova? Como é que você vai crer, ter convicção numa coisa sem prova? Mas é exatamente esse o caráter da fé. Ela é um dom, é um milagre de Deus que acontece em nós, é uma convicção que é pela fé, não vem de conclusões humanas, é uma convicção gerada em nós.
Alguém pode perguntar assim, mas peraí, mas e os discípulos? Os discípulos viram Jesus sendo crucificado. Eles viram. Então, para eles é uma convicção de fato que eles viram, de fatos que eles viram, não é? Então, os discípulos viram Jesus morrendo na cruz. Mas, uma coisa os discípulos não tinham como ver. Ninguém, de fato, conseguiu ver, mesmo aqueles que estavam presentes na morte de Cristo, eles não conseguiram ver no mundo espiritual, no mundo eterno, na dimensão da eternidade, perante Deus, o que a morte de Cristo significou. A morte de Cristo não estava pura e simplesmente acontecendo de um homem morrer ali na cruz. Não é? Porque muitos de nós já vimos pessoas falecendo, muitos de nós já vimos pessoas morrendo. Mas não se tratava pura e simplesmente de um homem morrendo numa cruz, crucificado. Não, tratava-se de um ser humano, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, tomando o lugar de toda a humanidade, morrendo no lugar do primeiro Adão, triunfando onde o primeiro Adão fracassou. Então, na morte de Jesus, na crucificação de Jesus, não era simplesmente uma pessoa morrendo numa cruz. Era algo muito mais extraordinário e inalcançável para a mente humana que estava acontecendo ali. Por isso que a mente humana não consegue concluir que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, pura e simplesmente, e ser salva. Não, é preciso uma convicção a nível espiritual, uma convicção a nível eterno. É uma convicção de fatos que não se veem. Por mais que você estivesse presente na crucificação, você não está vendo a grandiosidade do que está acontecendo. A fé é a convicção disso. É a convicção de que Jesus pagou diante de Deus, diante do Pai, de Deus Pai, toda a justiça. Tudo bem? Então, fatos que não se veem. Que fatos são esses que não se veem? Não é que se eu fechar o olho eu não vou ver, mas se eu tiver fé, quer dizer que é o fato que eu não vejo e tal. Não. São coisas no universo que aconteceram naquele dia da crucificação de Cristo que estão além do nosso alcance. Não é? O véu do templo se rasgou. Mas o véu do templo se rasgou não por simplesmente aconteceu o fato do véu do templo ter se rasgado. Não, isso é resultado de algo estrondoso que aconteceu no mundo espiritual. Jesus estava pagando a dívida da humanidade. Então a fé é essa convicção. E essa convicção, vamos ler Gálatas 5:22 para avançarmos aqui. Gálatas 5:22. Então vamos ler aqui. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então a fé é um fruto. A fé é fruto do Espírito. E isso nos traz um ensinamento muito importante. Muita gente pode dizer assim, a fé não vem por meio de provas científicas, a fé não vem por meio de silogismos filosóficos, de pensamentos de eruditos, a fé não vem por isso. Então, a fé é irracional, né? A fé não é racional. Não, mas a fé é racional, sim. Porque nós conseguimos elucidar, a partir das Escrituras, a fé. E as próprias Escrituras trazem uma elucidação, uma elaboração racional do que é a fé. Então, a fé é uma convicção racional. Nós sabemos no que cremos, não é? Nós sabemos
como essa fé foi gerada em nós e nós podemos dizer certinho, qual é a sua fé? A minha fé é que Jesus foi enviado por Deus Pai para morrer na cruz do Calvário por mim, ressuscitou ao terceiro dia, ele é por meio dele, do seu sacrifício, que eu sou justificado pela fé. Poxa, você tem uma fé bem específica, é bem racional. É racional, tudo bem. Mesmo assim, a fé não é um movimento que nasce da nossa intelectualidade, não é algo que nasce do intelecto. Não é resultado de esforço intelectual humano. Não é um evento que nasce na cognição humana. É um fruto do Espírito. É um fruto alcançado pelo Espírito Santo em nós. Deu para entender isso? Então ela é uma fé racional, mas ela não parte da nossa racionalidade. A nossa racionalidade é muito limitada. Nossa racionalidade consegue até entender a fé, mas a nossa racionalidade não dá conta de gerar fé em nós. Nós não conseguimos, por meio de raciocínios, aumentar a nossa fé. É por isso que os discípulos oram a Cristo. Aumenta-nos a fé. Eles não disseram, Jesus, me diz aí, como é que eu faço para aumentar minha fé? Jesus, me mostra alguma prova aí para eu, por meio das minhas conclusões, por meio da minha capacidade, aumentar a minha fé. Eu quero crescer a minha fé. Não. A fé é fruto do Espírito. É algo alcançado pelo Espírito Santo em nós. Então ela é racional, mas não partiu da nossa racionalidade. Outra característica da fé, ela é uma convicção de natureza espiritual. Tudo bem? Ela é uma convicção, a fé nós temos no nosso espírito. Lembra que na aula da queda nós até comentamos que o ser humano ele pecou lá no Éden e o espírito do homem está morto, não é nesse momento. Então a alma e o corpo do homem estão manifestando o quê? Manifestando a morte, e estão manifestando as diversas progressões, né, que a morte vai trazendo à humanidade, terminando aí na morte do corpo também, onde o homem é pó e ao pó tornará. E aí, quando nós somos salvos, nosso espírito é ressurreto, é no nosso espírito que nós temos fé. É no nosso espírito que ressuscitou com Cristo, está unido ao Espírito de Cristo, que comunga com Deus. É no espírito que essa fé opera, que essa fé acontece. Vamos dizer assim, o pensar é o exercício racional da nossa mente. O pensar é o exercício racional que acontece no nosso cérebro, na nossa cognição. E a fé é o exercício que acontece, o exercício racional convicto que acontece no nosso espírito. Então, a fé é uma convicção de natureza espiritual, veio do Espírito de Deus para nós. E ela se revela em nossos pensamentos, na nossa maneira de viver. Então nós conseguimos pensar sobre a fé, escrever sobre a fé. Nós manifestamos a nossa fé em Cristo também nos nossos pensamentos e na nossa maneira de viver. A nossa fé aparece, não é? Na maneira que nós vivemos. E isso é fruto do Espírito Santo em nós. Agora, a natureza dessa fé é espiritual. Veio de Deus e ela é atuante no nosso espírito. E aí se revelando em todos os aspectos da nossa vida. Bem? E a fé é uma convicção de natureza eterna. Ela vem de Deus. A fé vem da eternidade. A fé veio
daquele que é o autor e consumador da fé, que é Cristo, e Cristo é eterno. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a fé não é ela não é um discurso humano e passageiro. A fé não é um conjunto de pensamentos que aconteceram numa biblioteca aí, numa biblioteca qualquer. Não é? A fé não é um livro que algum anjo foi lá e escreveu, algum ser humano foi lá e escreveu. Não, a fé, ela vem de Deus. Ela é de natureza eterna. Ela se manifesta, então, no tempo e no espaço. Como é que ela se manifesta? Ela se manifesta por meio de nós. Então a fé é esse presente de Deus, é esse dom de Deus que aparece na vida daqueles que creem. Não é? Então é a partir do testemunho que a salvação faz transbordar a partir de nós. A nossa salvação não é uma salvação que assim alguém crê no evangelho e a pessoa fica 30 anos lá crendo no evangelho, mas ninguém nunca descobriu porque a pessoa não teve mudança nenhuma, transformação nenhuma. Do mesmo jeito que a pessoa sempre mentiu, continuou mentindo. Do mesmo jeito que a pessoa sempre agiu conforme as vontades da carne, do pensamento, e conforme os rudimentos do mundo, e conforme as sugestões demoníacas, as sugestões do adversário, ela continua do mesmo jeito. Não, a nossa salvação não é assim. A nossa salvação transborda em testemunho para o mundo. Ela transborda a partir de nós como rios de água viva que fluem do nosso interior. E esse testemunho manifesta essa fé que foi criada, projetada por Deus. Ela manifesta essa fé em nós, manifesta essa fé para o mundo. E isso é muito importante. Bem? Então, a fé percorre esse caminho em nós. Nasce em Deus, percorre esse caminho em nós, opera em nós a salvação, a operosidade da fé é contínua e ela é de natureza espiritual, eterna, ela é fruto do Espírito. E qual é o objetivo final da fé, então? O objetivo final da fé está em 1 Pedro 1,9. 1 Pedro 1,9. Obtendo o fim da vossa fé, o objetivo da fé, o propósito da fé, a salvação da vossa alma. Então Pedro está falando aqui que o objetivo final da fé é a salvação. Não é? E aí a fé, operando a nossa salvação, cumpre o seu propósito em nós. A fé cumpre o propósito ali de quando nasceu no coração de Deus, o autor da fé, Jesus ali, o autor da fé, quando estava ali nesse engajamento criativo. Ele cria a fé com que propósito? O propósito é de, por meio desta fé, que nós creiamos em Cristo e assim voltemos ao relacionamento com Deus. Então, lá naquele último dia, quando todos nós fomos reunidos com Cristo, a fé, ela terá na sua plenitude, ela já começa a cumprir agora, em todos aqueles que creem, mas na sua plenitude ela terá cumprido o seu propósito, que é o retorno da humanidade para o relacionamento com Deus, na sua plenitude. E isso glorifica a Deus. Olha a fé chegando em Deus de novo, não é? A fé parte de Deus, percorre todo esse caminho da história humana, não é? Operando a salvação, não é? Pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é que opera essa fé em nós,
torna a fé poderosa em nós. Ele nos dá a fé por meio da pregação da palavra. E o Espírito Santo nos sustenta pelo seu poder, mediante a fé, até a salvação, a manifestação última da salvação, mesmo que nós já sejamos salvos agora, lá no fim de tudo. Tudo bem? Então, 1 Pedro 1,7, é só voltar 2 versículos aqui. 1 Pedro 1,7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então essa fé vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a fé agora termina o seu propósito, o seu caminho, glorificando a Deus, uma vez que operou a nossa salvação. Por isso ela é tão valiosa, mais valiosa do que ouro. Não importa que tipo de ouro que seja, quanto vale e qual seja a cotação do ouro, não é? A fé é preciosa. Tudo bem? Então esse é um pouco, não é? Que nós já chegamos ao fim. Esse é um pouco do que a fé representa no que tange à salvação. É claro que isso tudo é uma parte, porque isso tudo que nós estamos falando de fé é o que nós entendemos a partir das Escrituras, mas mesmo a partir das Escrituras, é claro que isso não se esgotou, isso é inesgotável, né? Se nós formos aqui em oração pedir para Jesus ir falando para a gente sobre o mesmo assunto, por meio das Escrituras, não tem fim, né? Mas nós precisamos ter, a aula precisa ter um fim. Então, esse é o compêndio de informações sobre a fé que nós temos aqui nessa aula. Tá? E eu espero que você tenha compreendido isso, né? Que nesse processo da salvação, nós já vimos a queda humana, a regeneração e a fé, como a fé vem pelo ouvir e como a fé atua. Eu espero que você tenha compreendido qual é a importância da fé nessa questão e como Deus nos deu esse presente tão maravilhoso e precioso. Por isso que João diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então eu agradeço a sua presença nessa aula, quero te convidar para a próxima já, a partir de agora, e quero continuar aí o meu convite sobre a semana missionária nossa, a semana do desafio missionário, que nós estamos para abrir a partir do dia 10. Clique no link da descrição desse vídeo para que você saiba mais informações. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like aí no YouTube para que essa aula seja divulgada para mais pessoas. E você também pode ajudar na divulgação compartilhando esse vídeo com quem você gostaria de compartilhar, porque você acha que pode alguém para quem possa ser útil essa aula, tudo bem? E se você ficou com alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, escreva aí nos comentários. Nós fazemos questão de conversar com você, de tirar suas dúvidas ou sugestões que você tenha, seja lá o que for, comente aí para nós sabermos, tudo bem? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima aula. Deus te abençoe.